Que história é essa que você está contando para nós? Não é a história da carochinha não, né? Mais uma vez, pessoal, conteúdo bem relevante para todos nós. E neste momento a gente vai fazer um conteúdo meio diferente. Assim, que eu gosto, né, de ter essa dinâmica, né, de conteúdo, essa variação de conteúdos. Por quê? Para não ficar na mesmice, né? Sempre as mesmas histórias, sempre os mesmos conteúdos. Eu quero variar um pouquinho e eu tenho convicção que vocês vão gostar desse conteúdo. São poucos minutos que a gente vai estar juntos aqui, mas eu peço que vocês participem desse conteúdo, né? Dando joinha no conteúdo, compartilhando com seus amigos, se inscrevendo no meu canal, porque isso é importantíssimo, gente. Faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, para, por que não, milhares de pessoas que neste momento está precisando ouvir essa mensagem, né? Essa história, né? Que não é a história da carochinha, é uma história da vida real que vamos contar. E vocês já viram falar do storytelling, pessoal? Muitos que trabalham no marketing digital, que trabalham com redes sociais, com a internet, já ouviu esse termo, né? Storytelling. Que é a arte do quê? De contar histórias envolventes, com emoção, começo, meio e fim de história. E essa história você leva o seu público a engajar mais nessa história, se envolver nessa história, mergulhar, digamos assim, nessa história como se fosse uma arte mesmo. E participar realmente da sua história de vida. E ainda mais se essa história for baseada em fatos reais, que aí engaja mais ainda, envolve mais o seu público, faz com que o seu público se identifique mais com você, com essa particularidade que você tem em contar histórias. E o conteúdo que iremos passar para vocês é exatamente isso, a arte de contar a história. Mas eu quero passar para vocês aqui histórias, né, da vida real, histórias da minha própria vida, que pode ter certeza que vai envolver vocês de uma forma que depois vocês podem usar essa mesma história na sua própria vida. De repente, situações que vamos abordar nessa história, situações que de repente você está passando ou você já passou. E essa história vai refrescar um pouco a sua memória, fazer você rever, né, este momento na sua vida, de repente é um momento delicado na sua vida, e trazer realmente emoção para este conteúdo, porque o intuito é esse, pessoal. Porque nós somos todos seres humanos, então nós somos envolvidos com emoções. Né? Então não tem como separar a gente das nossas emoções dos nossos sentimentos. Né? Porque somos todos humanos. A gente só vai perder as nossas emoções, os nossos sentimentos, quando fatalmente a gente vier a falecer, vier a faltar. Mas até então, nós somos movidos por emoções, por sentimentos. E quando a gente vai falar de histórias, eu remeto aqui um pouco assim, um pouco da minha infância, da minha juventude, e também das histórias, né? Porque em toda a família sempre tem aquele contador de histórias, né? Ou seu avô, ou seu pai. No meu caso, na minha família, era o meu tio. Nossa, a gente ficava em volta de uma fogueira, e o meu tio Vicente, que Deus o tenha, ele, com certeza, pessoal, é aquela famosa pessoa que você para ouvir e fica horas e horas. A gente ficava lá em volta de uma fogueira, a gente varava a madrugada com as belas histórias, com as histórias gostosas que ele contava para nós. Eu lembro quando eu era pequeno e também já adulto, a gente ouvia essas histórias. Infelizmente, de repente, no final da vida dele,
ele perdeu um pouco dessa força, dessa energia que ele tinha, né, devido aos problemas sérios de saúde que ele teve, mas está vivo da nossa memória assim as belas histórias que ele contava para nós. Tio, o senhor não tem ideia dos momentos felizes, extraordinários que o senhor levou nós a sentir aqueles momentos das histórias que o senhor contava. Então, nessa breve introdução, gente, vamos mergulhar numa história de vida real. E assim, eu quero contar um pouquinho. Eu vou fazer diversos conteúdos nas próximas semanas, mas neste momento a história que eu quero compartilhar com vocês é a história assim da minha infância, né? Eu vou enumerar diversos episódios, vários temas da história da minha vida. Neste momento, nesse conteúdo, vamos fazer assim da minha infância, que trouxe reflexos da minha vida adulta, dos momentos que eu passei tristes na minha história, da minha infância. E eu falei alguns conteúdos atrás aí, citei, né, do meu problema de gagueira, que eu tinha muita dificuldade em se comunicar. Hoje ainda dá umas falhadinhas, pessoal, às vezes, mas hoje eu estou mais calmo para falar, né? Mas lá atrás, quando eu era criança, tive diversas dificuldades. E a história mais marcante que aconteceu na minha vida, e pode ter certeza que muitos vão entender, que muitos estão passando de repente por essa história. Você imagina, gente, vamos colocar aqui, você tem muitos pais, muitas mães neste momento, avós, que tem filho pequeno, de 6, 7 anos, né, que está na escola. Você imagina se você pudesse transportar para o futuro, daqui uns 10, uns 20 anos, 25 anos, o seu filho seria de repente um grande médico, um grande cirurgião, ou ginecologista, ou um cardiologista, ou um neurologista, psiquiatra, enfim, não importa a especialidade. Vamos só dar esse exemplo. Aí, você voltar lá na história do seu filho com 7 anos e estar numa sala de aula e, de repente, o professor pede para seu filho levantar para explicar uma situação, um tema. De repente vai de biologia, de ciências de modo geral. E o seu filho, de repente, ele sabe, ele entende do conteúdo, porque de repente você ajudou ele lá na sua casa a se inteirar mais no assunto, no que ele vai falar. Naquela prova oral que naquele momento o professor vai abordar. E naquele momento o professor pede para o seu filho ou sua filha levantar e falar do que ele estudou, da história, da ciência, digamos assim, de uma forma geral. E aí o seu filho, naquele momento, ele levanta e ele gagueja. Ele não consegue falar, e aí ele troca as palavras, aí a gagueira envolve ele fica vermelho, envergonhado. Aí as crianças na sala de aula, elas começam a rir, e o seu filho fica cada vez mais tímido, mais envergonhado, se enrola mais nas palavras, e naquele momento vamos se colocar no lugar dessa criança. Gente, todos vocês aí. O que você sentiu nesse momento? É isso que eu senti. Foi basicamente isso o que eu senti. Eu fui, exposto nessa situação, que eu não conseguia falar, e as crianças estavam dando gargalhadas. As crianças não têm culpa, porque são crianças, não têm noção. Mas eu fiquei extremamente envergonhado. Aí você imagina seu filho, que de repente travou naquele momento, não se desenvolveu,
e ficou traumatizado com a disciplina de ciências e biologia e, consequentemente, não seguiu adiante. E, de repente, essa criança, de repente, que era, vamos colocar na história, seria seu filho, representado por mim, não vai desenvolver essa área e futuramente, daqui 20 anos, ele não vai ser o médico que, de repente, que ele sonhou ser, que ele teve vontade de ser, porque ele foi bloqueado e travado naquele momento. Você entendeu, gente? Aonde eu quero chegar com essa história? Então, tem diversas pessoas nessa situação que exemplificado por mim. Tem muitos pais neste momento, mães, que têm seus filhos neste momento, que estão numa sala de aula, neste momento, sendo bloqueado por, de repente, não haver uma sensibilidade do professor em chamar, de repente, a atenção das crianças. Custa, né, gente? Chegar no momento e falar assim, pessoal, calma, não dá risada do Matheus. Poxa, ele gaguejou, mas ele estudou o conteúdo. Olha aqui, ó, o resumo que ele fez, entendeu? Vamos aplaudir que ele teve coragem de se levantar e destravar essa gagueira, destravar essa timidez. Você imagina, né, pessoal, se o professor faz essa abordagem com o seu filho, com a sua filha. Ele, futuramente, seu filho e sua filha não vai ter esse problema. E ser, de repente, um médico, um advogado, ou um engenheiro, sei lá, o que ele sonha ser. Infelizmente, nas salas de aula, tem muitas crianças que estão sendo bloqueadas. Eu estou dando exemplo, pessoal, não estou falando de outras pessoas, não, estou falando de mim. Graças, de repente, por muito tempo, por muita força de vontade da minha parte, assim, eu consegui desbloquear essa situação agora e neste momento eu faço os meus conteúdos para ajudar as pessoas. Mas, gente, se não tivesse, por exemplo, não tivesse esse estado, esse momento de sabedoria e virar essa chave na minha vida, de repente eu estaria travado até agora. Entendeu? Então, o motivo do meu conteúdo é levar vocês a, por favor, mergulhar, gente, nessa história de vida real, que com certeza, provavelmente, tem muitos que estão vivendo esse momento, essa história. E vamos, gente, não deixar que os nossos filhos, que as nossas crianças se bloqueiem. Entendeu? Converse com seu filho, converse com a sua filha. Quando chegar da aula, conversa com eles, pergunta qual a disciplina que eles aprendeu, quais são as situações que aconteceu na vida dele, na situação deles. Por exemplo, no meu caso, de repente meu pai e minha mãe não tinham, sabe, o conhecimento e instrução que vocês, pais, neste momento têm, gente. Com a tecnologia a palma da sua mão. Então, não deixe acontecer isso com seus filhos, esses bloqueios. Procure se envolver mais com os seus filhos, tire tempo para entender o que está acontecendo com os seus filhos. Tá, eles estão numa sala de aula, mas por favor, entenda o que eles aprenderam, pergunte o que aconteceu na sala de aula, se aconteceu algo especial, por exemplo, de alguém dar risada na cara deles, sofreu bullying ou qualquer coisa parecida. É importante você pegar esses bloqueios, se pegar no começo, você consegue ainda solucionar, você consegue contornar essa situação, pessoal. E não deixe que os seus filhos cheguem a esse ponto, no ponto que chegou eu, entendeu? Depois de velho, de uma certa idade, tem que se desbloquear, fazer trabalho de desbloquear, fazer terapia para desbloquear, entendeu, gente? Então, o conteúdo era nesse sentido. Então, o tema storytelling, exatamente isso. É real. Minha vida é real. A arte de contar a história da vida real. O storytelling é isso. Essa história que eu contei para vocês não envolveu vocês, pessoal? Seja sincero. Vocês ouviram que essa história é de todo o meu coração? Que é uma história real? Eu não envolvi vocês com essa história? Então,
O storytelling é isso, a arte de contar a história da sua própria vida, que essa própria vida, esses momentos de dificuldade que você passou, de saúde ou qualquer situação vexatória na sua vida, vocês sabiam que vocês podem usar essa história para ajudar a alavancar a vida de muitas pessoas que neste momento está bloqueada, travada, com a sua vida estacionada? Porque não tem uma história, de repente, para ela comparar com a história dela e ela poder vencer. Uma história de superação. Que tal você, a partir desse conteúdo, relatar a sua história aqui nos comentários para ajudar as pessoas, pessoal. A gente está aqui nesse planeta, nesse mundo, gente. Eu não creio que nós estamos aqui à toa. Nós estamos aqui não só para ter uma vida extraordinária, mas fazer com que a vida das outras pessoas também seja extraordinária. Se você pode, com a sua história de superação, ajudar, contribuir na história de uma outra pessoa, gente, não tem dinheiro que pague isso. Que tal você usar essa história para alavancar a vida de muitas, muitas pessoas? Entendeu, pessoal? E estamos chegando, pessoal, no momento importante aqui do nosso conteúdo, que é o nosso momento de reflexão, onde todos domingos a gente fazemos essa reflexão. E a reflexão é a seguinte: qual a história que você está contando da sua própria vida? Diz aí, você sabia que a história da sua própria vida, você pode se tornar até um livro essa história? Como eu já escrevi um livro baseado na minha história. Você pode criar um conteúdo a partir da sua história e ajudar a alavancar a vida de muitas pessoas. De repente você tem uma história de superação, como a minha história, por exemplo. De repente você tem uma história que você venceu uma situação de depressão, outro problema sério de saúde. De repente você tem uma história de que você era, de repente, uma pessoa, um ser humano raquítico, franzino, fraco, fisicamente e mentalmente, e hoje, de repente, você se tornou um grande jogador de futebol, um grande atleta, um maratonista, um nadador, um boxeador, enfim. Vocês já pensaram que vocês podem usar essa história para alavancar a vida de muitas pessoas? Ajudar a vida de muitas pessoas? E isso é o storytelling, gente. É a arte de contar histórias para envolver as pessoas nessa história, que são histórias baseadas em fatos reais, que vai contribuir para que as pessoas usem essa sua história como motivação na vida dela, para que ela vença também as suas dificuldades, o seu problema de saúde, o seu problema financeiro, o seu problema conjugal, o seu problema de traumas da infância, enfim, não importa a sua história. É importante você colocar ela, rasgar seu coração e colocar ela para fora, gente, num conteúdo. E eu vou fazer um desafio com todos, aqueles que são brabos mesmo, corajosos, dos meus inscritos. Que tal? Eu tenho mais ou menos uns 300 inscritos. Que tal vocês que são bravos? Eu tenho certeza que os 300 não vão ter coragem. Vocês não estão corajosos o suficiente para fazer isso. Então eu estou mexendo com o brilho de vocês. Eu quero que vocês tenham coragem, então, de pegar um celular, gravar um vídeo e você contar a sua história, dar cara para bater e contar a sua história de superação. Que essa história de superação, não importa como você vai contar essa história, eu tenho convicção que essa história vai ajudar muitas, muitas pessoas a sair, de repente, das drogas, a sair da bebida, a sair dos vícios de drogas, de vícios de prostituição, vícios de pornografia, vícios de falar mal da vida dos outros,
vícios, sabe? Enfim, que tal você usar a sua história neste momento de superação, de repente um momento sério de saúde que você passou? Que tal você colocar isso, rasgar o seu coração e colocar aqui na tela para ajudar a alavancar a vida de muitas pessoas? Vocês têm essa coragem? Eu faço desafio com vocês. E aquelas pessoas que estão próximas de mim, eu vou cobrar vocês. Pode ter certeza. Porque, gente, eu estou fazendo isso, gente, é de todo o meu coração. Não é para expor vocês não, gente. Porque eu faço isso. Eu faço isso para ajudar a alavancar a vida de todos. Eu quero que todos tenham sucesso. Eu quero que vocês usem, de repente, o seu sucesso, a vida de vocês, para fazer com que muitas pessoas vençam essas dificuldades que outrora vocês passaram. Que tal você fazer esse desafio? Não é comigo mesmo, não. É com vocês mesmo. Faça esse desafio. Espanta esse medo, esse bloqueio e coloque, grave o seu vídeo e coloque, conte sua história. Tá bom, gente? E essa história com certeza vai alavancar a vida de muitas pessoas. E eu peço ao pessoal que vocês compartilhem esse conteúdo. Olha para vocês verem que é conteúdo importante, relevante. É importante que esse conteúdo chegue para mais pessoas, que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas, ou por que não, milhares de pessoas. Mas para que esse conteúdo chegue para essas milhares de pessoas, eu preciso da ajuda dos amigos, de se inscrever no meu canal, de compartilhar com seus amigos, de fazer comentários na barra de comentários, com o feedback de vocês, gente. Vocês não têm ideia da importância do feedback de vocês para alavancar cada vez mais esse conteúdo desse canal. Tá bom, gente? Uma ótima semana a todos. Um beijo, fica com Deus. Uma ótima semana a todos. Eu tenho essa convicção que a semana de vocês vai ser uma semana extraordinária. Um abração, fique com Deus e até semana que vem.